Olá, eu sou o professor Enes, professor do curso Cuidador de Idoso, e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando sobre a questão das alterações do sistema ósseo-mioarticular, que são o quê? São situações que envolvem diretamente o sistema ósseo, o sistema muscular e o sistema articular. E a gente sabe que os idosos eles têm um comprometimento maior desses sistemas, principalmente no ósseo, porque há um pico de massa óssea, né? Dos 30 e 40 anos, onde o que acontece nesse processo? Há uma redução dessa massa óssea em cerca de 1% ao ano, que acontece nas mulheres principalmente, e 0,3% nos homens. E além desse processo de perda, há o que? Há os ossos compactos, que o que acontece? Nesse processo de compactos que a gente chama, é um aumento da porosidade e da reabsorção interna desse osso. Há os ossos que são esponjosos, que eles vão perdendo algumas lâminas ósseas, vai alterando a arquitetura ali daquele osso, então ele fica um osso um pouco mais suscetível a fraturas. Por isso que o idoso, às vezes, em qualquer queda, ele acaba causando uma fratura, e essas fraturas têm que ter um cuidado muito direcionado, certo? Porque não é só o sistema ósseo que está comprometido, o sistema muscular também acaba comprometido, porque há uma redução da massa muscular, e essa redução da massa muscular reduz a força muscular. Principalmente 40% nos membros inferiores e 30% nos superiores. Pode ver que o idoso ele não tem mais força direcionada no caminhar, ele não consegue mais correr. Então, assim, essa perda excessiva ela vai ficando mais agravante, principalmente por uma questão de praticar atividade física, porque ele precisa estar ali com aquele sistema muscular em uso. Se ficar em desuso, acaba o quê? Causando até uma atrofia. Então, esse processo dos 30 aos 40 anos, ele vai evoluindo lentamente, até os nossos 70 anos. Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, a gente que é adolescente, que é adulto, a gente precisa cuidar muito nessas fases da vida. Para quê? Para que a gente tenha uma estrutura óssea, muscular, articular muito boa para a gente poder suportar o processo de envelhecimento. Então, depois dos 60 anos, a gente acaba tendo uma perda muito grande dessas fibras musculares, tá? E essa perda muito grande das fibras musculares não está atrelado só ao osso, ao músculo, mas também à articulação. Por quê? Na questão da articulação, a gente reduz a quantidade de água que está presente ali nos tendões, nos ligamentos, e isso causa rigidez articular, porque diminuição ali do turnover de colágeno, então as cartilagens articulares ela apresentam perda e apresentam mais essa perda de resistência ali elástica na questão da motricidade e a capacidade de resistir a alguma deformação articular. E a gente sabe que os idosos eles passam por esse processo de modificação articular. Então, assim, dentro do sistema ósseo, a gente precisa ter muito cuidado. Tanto que a gente consegue entender que o idoso, a gente, quando é novo, a gente tem uma postura ereta, e quando o tempo vai passando, essa postura vai mudando. A coluna vertebral, ela vai passando por um processo que ela vai ficando um pouco mais curvada, e isso vai depender muito de vários fatores. E não só a coluna, como todos os ossos do nosso corpo, tá? Porque quando a gente abrange sobre essa fisiologia do envelhecimento, principalmente no sistema ósseo, ele vai afetar o quê? Vai afetar estruturas que são funcionais à questão da saúde óssea. E à medida que as pessoas envelhecem, o que acontece? Vai acontecendo a perda da densidade óssea, que a gente chama de osteopenia e osteoporose, e com o envelhecimento, essa diminuição na densidade ali do mineral dos ossos, a gente chama isso de osteopenia, né? Que é essa diminuição na questão mineral, que dentro lá dos ossos a gente tem uma quantidade de minerais que são guardados ali, tem sódio, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, então a gente perde essas reservas e a gente chama esse processo de osteopenia. Então, essa questão da osteopenia, ela pode progredir, porque essa perda excessiva, o que vai acontecer? Ela vai progredir para uma osteoporose, que geralmente a osteoporose, ela causa o quê? A fragilidade dos ossos, deixando ele um pouco mais poroso. Como ele fica mais poroso, ele vai aumentar o risco de fratura, principalmente quadril, colunas, punhos, são os lugares que são mais afetados no idoso quando ele sofre alguma queda, algum trauma. Além de tudo isso, quando a gente fala na questão da alteração da arquitetura óssea,
O que é a arquitetura óssea? É a estrutura interna dos ossos, que ela também sofre essa alteração. Ali a gente tem um negócio chamado trabéculas ósseas, que elas vão se tornando cada vez menos densas e aí ela vai dispersando. Então ela compromete o que? A resistência e a capacidade dessa dureza, desse suporte que os nossos ossos têm, certo? E aí essa diminuição aí na produção de ossos novos também, que nisso aí a gente envolve osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, que são células ósseas diretamente direcionadas a quê? À produção, à moldagem e ao endurecimento dos ossos. Então, como há uma diminuição na produção de ossos novos, então o corpo ele perde essa capacidade de formar ossos novos, que é um processo chamado osteogênese, que a gente chama, que isso vai diminuindo conforme a nossa idade. Então, no processo de envelhecimento, esse processo já está mais aparente. Então, essa diminuição ali na atividade dos osteoblastos, que são as células responsáveis por formar novos ossos, elas fazem o quê? Elas não conseguem produzir um osso novo. Então, se aquele osso foi comprometido, a gente não mexe só com osteoblastos, mas a gente também mexe diretamente com os osteoclastos, que são as células que poderiam causar um endurecimento desse osso, mas essa célula não tem mais presença, então esse osso ele vai quebrar com muito mais facilidade, certo? Além de tudo isso, a gente reduz a elasticidade e resistência dos ossos. Por quê? A elasticidade e resistência dos ossos ela vai diminuindo, tornando mais suscetível à fratura, por qualquer trauma que seja. Além disso, a capacidade de regeneração após uma fratura, ela é muito reduzida. Então, assim, o idoso, depois dele ocasionar uma fratura, para ele fazer o processo de regeneração óssea ali, é bem complicado. Assim, pode acontecer? Pode acontecer, mas isso vai estar atrelado na questão da composição e da qualidade óssea desse idoso. Vai depender muito de como foi o estilo de vida dele nas fases anteriores, desde criança até a fase idosa. Isso vai refletir muito, porque isso aí está atrelado o quê? Na quantidade de colágeno, na quantidade de outros componentes que vão contribuir diretamente à flexibilidade e à força dos nossos ossos, tá? E isso vai mudar com o envelhecimento. Ninguém consegue fugir disso. Você pode o quê? Melhorar esse processo, cuidando da alimentação, cuidando da saúde, praticando sempre atividade física, porque a gente sabe que esse processo não está ligado só ao estilo de vida, mas está ligado também ao impacto quê? Dos hormônios. Porque a gente sabe que a partir de uma certa idade a gente altera, para falar a verdade, a gente passa a vida toda sofrendo alterações nos nossos níveis hormonais. Só que com o envelhecimento acontece o quê? Essa não é uma alteração, é uma diminuição dos níveis. Nas mulheres vai acontecer uma diminuição no nível de estrogênio e elas entram num processo chamado menopausa. E nos homens, o que acontece? O envelhecimento, que pode contribuir significativamente para a perda óssea, porque os hormônios estão diretamente atrelados ali na questão do melhoramento ósseo, do metabolismo, da fisiologia, de todos os processos os hormônios fazem parte. Nos fatores de estilo de vida, como eu falei ainda há pouco, a questão do estilo de vida, uma dieta pobre em cálcio, em vitamina D, a falta de exercício físico regular, idosos que fumaram na fase adulta ou então que fumam até na velhice, isso pode acelerar a perda óssea e aumentar o risco de osteoporose. Então, o tabagismo, a bebida, tudo isso vão ser fatores que vão atrelar o pioramento dessas doenças. Na prevenção e tratamento, a gente sempre fala prevenção e tratamento. Prevenção sempre é o melhor remédio. Por quê? Se você agir diretamente na prevenção e no tratamento da perda óssea, isso vai incluir o quê? Uma dieta adequada, você vai fazer uma suplementação de cálcio, de vitamina D, fazer um exercício físico de resistência, algum medicamento que pode fortalecer os ossos quando for necessário. Então, tudo isso está atrelado ao estilo de vida que você vem a ter, tá? Então, bora, assim, o que a gente pode falar um pouco mais sobre esse processo? Durante, não só falando de osso, a gente pode enfatizar um pouco o sistema muscular. Durante o processo de envelhecimento, a gente tem essa perda muito grande de massa óssea.
a gente tem essa perda de cartilagem nas articulações, a gente tem alterações posturais, a gente tem alterações no padrão da marcha do próprio idoso, a gente tem problema de força muscular, que o idoso vai perdendo essa força, ele vai perdendo essa flexibilidade, então isso vai atrelar diretamente na velocidade do movimento dele. Pode ver que os idosos andam um pouco mais lento, andam um pouco mais devagar, um pouco mais curvado. Por quê? Porque a musculatura, ela vai atrofiando com o envelhecimento. A musculatura jovem, ela tem um padrão bem específico, ela tem uma boa infiltração ali de gordura, um processo de hipertrofia. Já no envelhecimento, o que acontece? A gente chama que o idoso ele passa pela hipotrofia, que é o quê? É a diminuição das fibras musculares. E com isso, a diminuição da massa muscular, há essa perda excessiva, certo? Então, eu vou ficar por aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.